Aprender a comer na Rádio Observador com a nutricionista Mariana Chaves. Bem-vinda, Mariana. Obrigada, Maria. E hoje uma edição especial dedicada ao Dia Mundial do AVC. As doenças cerebrocardiovasculares são a principal causa de morte e morbidade em Portugal. Mariana, em que medida é que hábitos alimentares podem ajudar na prevenção secundária destas doenças? Olha, a alimentação nós sabemos que tem impacto em pelo menos 4 fatores de risco modificáveis associados a estas doenças e é importante as pessoas perceberem que mudanças alimentares podem realmente reduzir o risco destas doenças. Portanto, estamos a falar em quais fatores? No perímetro abdominal, ou seja, na quantidade de gordura visceral, no peso, ou seja, excesso de peso e obesidade aumentam realmente este risco, nas dislipidémias, o que é isto? O perfil de colesterol e triglicéridos no nosso sangue e no controle de risco de diabetes mellitus, que é outro fator de risco nestas doenças. Portanto, não só risco de desenvolver a doença, mas também da recorrência da doença. Referiste o perímetro abdominal. Quais são os valores de perímetro abdominal seguros que não aumentam este risco? E já agora perguntar-te se este valor é independente do peso. Sim, este valor é independente do peso e temos cut-offs diferentes para mulheres e homens. Nas mulheres, o perímetro abdominal deve ser inferior a 80 centímetros e nos homens inferior a 94 centímetros. E quando se fala de alimentação, como é que uma família pode ajudar um doente que esteja a recuperar de um episódio de AVC ou de infarto? E quando é que é importante mudar os hábitos lá em casa? Olha, Maria, é fundamental a solidariedade familiar para a alteração de hábitos e só assim é que funciona e tem que ser feito de uma forma imediata, aproveitar o momento. Quando toda a família se reúne e se compromete com uma dieta mais saudável, aí é que nós conseguimos realmente construir hábitos. Para além, não esquecendo também que vai haver o benefício para todos, não é? Porque muitas vezes a redução de risco é real para a família toda. Agora, em termos de alterações alimentares concretas, nós já temos na ciência valores quantitativos que podemos falar de redução de risco com a adoção de hábitos diferentes. Por exemplo, aumentar o consumo de fibra. De fibra alimentar, que vais buscar onde? Vegetais, fruta, frutos secos, cereais integrais, mais concretamente na aveia, no arroz integral, na massa integral e também nos frutos secos e sementes. Esta fibra não só ajuda a controlar os valores de colesterol, os valores de açúcar no sangue, que reduz o risco de diabetes mellitus, como também ajuda a controlar os valores de triglicéridos, outra gordura que também temos que controlar nestas situações. Em termos quantitativos, nós já sabemos que o aumento de ingestão de 7 gramas de fibra, nós conseguimos aqui uma redução de risco de 9%. Por dia? Por dia. 7 gramas de fibra por dia é o quê? 100 gramas de leguminosas, de grão ou de feijão, portanto 4, 5 colheres de sopa, ou 280 gramas de couves, portanto meio prato de couves. Não parece ser difícil de aplicar no dia-a-dia. Exatamente. E olha, sabemos que se passarmos de 7 gramas por dia para 10 gramas por dia de fibra, nós conseguimos uma redução ainda maior de 16% dessas doenças. O que é que são as ditas 10 gramas? Era aquelas leguminosas ou aquela couve, juntarmos ainda 30 gramas de frutos secos, que é uma chávena de café de frutos secos ao dia. Para além do benefício direto que nós temos aqui na redução de risco de doença, também no controlo da glicémia, do colesterol, também dos triglicéridos. É importante também falar aqui, por exemplo, na quantidade de frutas e vegetais, que já se consegue quantificar. Sabemos que conseguimos uma redução deste tipo de doença em 11% se consumirmos 3 a 5 porções de frutas e vegetais por dia. Que também não é difícil. Não é? Eu acho que não é difícil. Acaba por ser em quase todas as refeições, mas imagina, os estudos vieram mostrar que, então, há diferença ou não se consumires 3 ou se consumires 5. E a verdade é que se consumires 5, a redução consegue ser de quase 26%. Portanto, 26% é um quarto. Isto é considerável. Isto é o que nós podemos fazer na redução de risco futura, não é? Então isto significa o quê? Se calhar consumir 3 a 4 peças de fruta por dia e 2 pratos de sopa e meios pratos de couves ou de salada nas refeições principais, portanto no almoço e no jantar. Olha, para além disto, portanto, falamos aqui no aumento da fibra, depois na redução da gordura saturada e da gordura trans, ou seja, gordura animal, carne, enchidos, carnes processadas, portanto os presuntos, os fiambres, etc., nos queijos mais gordos. E também é importante aqui a gordura trans, as pessoas entenderem que é uma gordura à partida feita de forma industrial e por isso encontramos onde? Nos produtos processados, nos produtos industrializados. Seja eles batatas, bolachas, comidas já prontas. Esta gordura trans também se pode transformar no processo de fritura, e é importante falar disto, que nós portugueses, com a alimentação mediterrânica, às vezes
acabamos por fritar o peixe em vez de fazer o peixe grelhado ou cozido. E é importante a família em si entender, por exemplo, que o ato de fritar vai acabar por produzir aqui alguma gordura trans que está associada ao aumento do colesterol LDL, que é o colesterol que nós nos preocupamos mais neste tipo de doenças, e ao acúmulo de placas nas artérias, portanto, ao aumento de risco de aterosclerose. Por isso, quando falamos aqui no método de confecção, é super importante entender que quase todos os métodos são permitidos, exceto o fritar. Exatamente. Portanto, o assar, o grelhar, o cozer a vapor, o estofar, que é a maneira mais saudável de cozinhar, colocar o azeite com a cebola, o alho, o tomate, tudo no tacho, e a seguir leguminosas ou vegetais ou carne ou peixe. E isto porque é que eu friso esta parte que acho importante, que não só a fratura vai ter esse efeito que eu falava, como também tem um efeito direto no endotélio. O que é o endotélio? É a camada interna dos nossos vasos sanguíneos. Eles vão ficar inflamados e, portanto, isto vai aumentar a probabilidade de nós termos aterosclerose. Portanto, só pelo ato de fritar. O alimento pode ser bom. Portanto, um peixinho da horta, o feijão verde é bom, mas se ele é frito, eu estou a aumentar o risco de aterosclerose. Portanto, é preciso as pessoas entenderem que não é só a escolha do alimento, mas também a maneira de o cozinhar e de o confeccionar. Exatamente. E depois, imagina, se pões um bocadinho de sal, o sal também vai aumentar o risco de pressão arterial, que está associado a este tipo de doenças, e portanto nós temos ao máximo que tentar pensar de maneira de dar sabor à nossa alimentação sem ir buscar o sal, aumentando as especiarias e as ervas aromáticas, a salsa, os coentros, e buscar o tomilho, os orégãos, o pimentão doce, que é tão português. Isso também acaba por ser uma medida familiar que conseguimos realmente mudar hábitos. E por último é importante falar na redução do consumo de açúcar. Nós temos já estudos, o maior estudo que foi feito em mulheres, que nos mostrou que o consumo regular de 2 bebidas açucaradas por dia versus o consumo apenas de 1 por mês estava associado ao aumento de risco de 35% das doenças cardiovasculares. E Mariana, achas que existe aqui um padrão alimentar que conjugue tudo isto e que seja mais vantajoso de ser seguido por toda a família? Nós diríamos que a alimentação mediterrânica seria o padrão alimentar mais saudável, mas a verdade é que os estudos têm-se focado nisso, porque sendo uma doença ou um conjunto de doenças que aumenta tanto o risco de morbilidade e mortalidade, nós gostávamos de ter uma chave para isto, não era uma solução. Mas a verdade é que quando se vai comparando a dieta mediterrânica com, por exemplo, uma dieta vegetariana que está associada a uma redução de risco de colesterol elevado, portanto, pacientes que mudam de uma alimentação dita convencional ocidental para uma alimentação vegetariana, em regra, o colesterol reduz, mas não se consegue identificar um tipo de dieta que realmente reduza o risco geral da doença cerebrocardiovascular. Mas o que nós sabemos é que a qualidade dos hábitos alimentares, essa sim é que tem efeito real. Ou seja, o que estamos aqui a falar é que uma alimentação vegetariana ou mediterrânica, de base, pode também ter hábitos pouco saudáveis, como falávamos há pouco, não é? O peixinho da horta. O peixinho da horta. Pronto. E pode ter carências nutricionais. Se eu de repente decido abolir alguns grupos alimentares que fazem parte de uma alimentação mediterrânica, mas porque eu não gosto muito de vegetais verdes, ou verdes escuros, por exemplo, ou de couves, ou não gosto de leguminosas, pode haver carência alimentar. Portanto, o que nós sabemos é que um destes tipos alimentares com qualidade, portanto, variado e com todos os grupos alimentares, esse sim vai reduzir o risco de doenças cerebrocardiovasculares. E essas alterações na dieta são importantes, mas por vezes as alterações de dieta são verdadeiros desafios à nossa força de vontade. Mariana, como é que podemos melhorar a nossa motivação, se quisermos ajudar alguém lá em casa? Sim, olha, após um evento cardiovascular, esse é um momento crítico para as pessoas pensarem um bocadinho nos seus hábitos, seja alimentares, seja de exercício físico, gestão de stress, tabagismo, tudo o que está associado a risco aumentado deste tipo de doenças. Mas, portanto, será nessa altura importante perceber que a mudança tem que ser duradoura e tem que ser mantida. Portanto, é motivação para começar e motivação para permanecer nesses hábitos. Para manter. Exatamente. Eu acho que a motivação tem que ser pensada dessas duas maneiras. Portanto, será essencial conversas em família, conversas com profissionais de saúde, porque, por um lado, temos que capacitar os familiares, os cuidadores e os pacientes, se eles tiverem capacidade para atuar nos seus hábitos alimentares, não forem dependentes, para que realmente isto seja duradouro. Mas imagina, tem que saber cozinhar, tem que saber comprar, conservar, isto que estava
estávamos a falar há pouco, não é? Saber que quando se fala em ervas aromáticas e especiarias, temos que ser concretos na salsa, nos coentros, no tomilho, nos orégãos, e explicar que o sal tem que ser realmente reduzido. Supostamente as recomendações são que não se deve consumir mais do que 5 gramas de sal ao dia. Isso para um utente, um paciente, é impossível de contabilizar. Só se ele comesse só coisas embaladas, não é? Portanto, tem que ser pela positiva e isso temos que capacitar os familiares e cuidadores. Mas eu gosto também muito de trabalhar num princípio que é o princípio SMART, que é o quê? S de específico, isto é em inglês, não é? S é específico, M de mensurável, depois o A, que é de alcançável, o R de realístico e o T, que tem um limite temporal. Portanto, se tu definires temporalmente objetivos concretos com estas características em termos de mudanças alimentares, portanto, neste próximo mês eu vou comer as 5 peças de frutas e vegetais, no mês seguinte eu vou conseguir aqui aumentar a quantidade em fibra de forma mensurável, vou mesmo contabilizar, pesar os meus alimentos e ver como é que eu consigo fazer isto. Noutro, por exemplo, a reduzir drasticamente o açúcar, e assim vais conseguindo complementar estes hábitos e chegar ao final com uma mudança de hábitos mesmo real e robusta. Não só para a pessoa que efetivamente teve o episódio da AVC ou infarto, mas para toda a família. Exatamente. A ajuda familiar pode mesmo fazer a diferença numa alimentação que ajude a prevenir AVCs e infartos. E para quem nos ouve no Spotify, e atenção que só funciona nesta plataforma, a Mariana Chaves deixa sempre uma pergunta para desafiar os nossos ouvintes. Passe por lá e teste os seus conhecimentos. E está feita mais uma edição de Aprender a Comer, hoje uma edição especial para assinalar o Dia Mundial do AVC. Ficamos por aqui. Muito obrigada, Mariana. Até para a semana. Obrigada, Maria. Até para a semana. Obrigada. Nossa primeira. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.